em que o Senhor está movendo neste lugar, nos nossos corações. Deus nos deu uma palavra que no domingo passado a gente pregou a metade dela e a gente pretende terminar essa palavra hoje. E eu quero continuar falando com os irmãos sobre os fatos da vida. Deus trabalhou muito na minha vida nesses dias sobre essa palavra e praticamente eu não tive tempo, mas o tempo que Deus me deu com Ele em intimidade, no hospital, Deus a todo instante está ministrando no meu coração. Então nós falamos domingo passado sobre, primeiro, conceituando o que é fato. Fato é algo que existe de forma concreta, é algo que você não pode negar, é algo que você não pode questionar, porque o fato é algo verdadeiro, é um acontecimento verdadeiro. E o fato, ele independe do que você gosta ou do que você não gosta. Ah, eu não gosto, eu gosto. O fato, ele diz, eu sou um fato e acabou, né? O fato também depende de você concordar ou não concordar. Eu não concordo. O fato diz para você, eu não estou nem aí. Eu sou um fato. Eu existo, independente do que você gosta, independente do que você concorda, independente do que você não concorda. Agora, eu estou aqui vendo a ministração que Deus colocou no coração do Lucas, para ministrar sobre a igreja, para despertar a igreja a uma postura mais prática, a uma postura mais comprometida, a uma postura assim, menos preguiçosa na obra do Senhor, no agir de Deus, no realizar a obra de Deus. E pensando em fatos bíblicos, nós vamos falar agora há pouco da vida de Jonas. Então, se você quiser ir já procurando Jonas aí na tua Bíblia, daqui a pouco a gente vai ler, capítulo 1 do livro de Jonas. Mas um fato que me chama muita atenção, e eu estou vivendo isso muito na minha vida hoje, eu olho para a Bíblia e vejo que isso é uma verdade, é um fato, é que todas as vezes que o inimigo trabalha contra um servo de Deus, para destruir a sua vida, para prejudicá-lo de alguma maneira, Deus é poderoso para reverter aquilo em vitória. Vou repetir, todas as vezes que o inimigo trabalha contra a vida de alguém que é fiel a Deus, que está fazendo a obra de Deus do jeito que tem que ser feito, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que conhece o coração de Deus, toda vez que o inimigo se levanta contra uma pessoa que vive dessa forma, Deus usa aquela situação e reverte aquela situação em bênção, em testemunho, em vitória, para a honra e glória do nome dele. E eu falo isso, irmãos, porque nós vamos parar no hospital, vamos parar na Santa Casa, estamos ali há mais ou menos 25 dias, e essa semana revezando, eu de dia, Marlene de noite, e quando nós não podíamos ir, nós pagamos uma pessoa para ficar lá à noite. Deus tem nos dado também essa condição, mas a gente está tendo, vamos dizer assim, estamos tendo desgastes físicos, desgastes financeiros, mas diante de tudo isso, queridos, de tudo isso, sem demagogia, eu estou vendo a vitória de Deus sendo estabelecida nessa situação. Em que sentido, pastor? Irmãos, a ala onde eu estou é a pior ala da Santa Casa, é o quarto andar, a ala B, onde as pessoas que são tiradas da UTI, que estão lá morrendo, pessoas geralmente de muita idade, eles mandam para essa ala, porque eles querem desafogar a UTI para atender os mais jovens, que chegam acidentados, vamos dizer assim, que foram vítimas de algum acidente de trânsito, coisa parecida, e aqueles idosos que estão na UTI, eles mandam para essa ala. Esses dias uma enfermeira falou para mim, veio da UTI um morto para cá, ele já veio morto, chegou aqui morto, e nós vimos que ele estava morto na hora que chegou aqui. Então, para vocês entenderem a dimensão da situação que é essa ala na Santa Casa. E eu fiz um propósito no meu coração, eu falei, Senhor, já que eu estou aqui, eu vou orar por todos os leitos, eu vou orar em todos os quartos. E antes eu estava indo, escolhendo alguns quartos que Deus mandava. Eu falei, não, eu vou orar por todos. E aí, no sábado, eu estive lá o dia inteiro no sábado, eu orei por todos os quartos. Irmãos, tremendo o que Deus tem feito naquele lugar. Vou dar só um dos vários testemunhos. Várias vidas se converteram a Jesus, várias vidas aceitaram a Jesus, mas uma vida que me chamou a atenção, vida de um menino de 15 anos, no meio de toda aquele cenário de pessoas idosas, lá no final tinha um menino de 15 anos internado, está lá internado, e ele estava escondido, ele está escondido num cantinho, 15 anos,
A tia dele me viu e falou: pastor, o senhor é pastor, estou vendo que o senhor está orando por todo mundo, o senhor pode orar pelo meu sobrinho? Eu falei: posso. Eu entrei lá, o menino, irmãos, quem conhece a Ponte do Grego, pelo menos já ouviu falar, fica ali perto de Terenos, aquela região ali. O menino deu um mergulho da ponte e bateu a cabeça numa pedra e quebrou a cervical. Moral da história, ele ficou tetraplégico, não tem movimento nenhum abaixo do pescoço, é tetraplégico. Ele ficou tetraplégico, irmãos. Ele só mexe o pescoço e fala. E aí você vê assim, muitas pessoas idosas, e ali para mim uma criança, 15 anos para mim, não viveu nada. E aí eu falei para aquele rapaz, a única coisa que eu podia dizer para ele, eu falei: Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te salvar. Eu sei que você gostaria que eu viesse aqui para dizer para você que Jesus vai te curar, vai te tirar. Não posso dizer isso, porque não é isso que Deus está falando no meu coração. Eu vou te dizer a maior mensagem do Evangelho: Deus amou a sua vida de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz do teu lugar, derramar o seu sangue para te dar o perdão dos seus pecados e garantir a tua alma a salvação. Você quer entregar a vida para Jesus? E ele disse que era. Aí ele confessou a Jesus comigo ali, naquele quarto. A vida dele está nas mãos de Jesus. A vida dele está nas mãos de Jesus. Mas são situações que te tocam. Aí a tia dele me chamou num cantinho e falou: pastor, foi muito bom o senhor ter vindo aqui. Foi muito bom o senhor ter trazido Jesus para ele. Porque esse menino com 15 anos, ele fica questionando a Deus. Por que Deus permitiu que ele com 15 anos ficasse tetraplégico? Falei: eu não posso responder essa pergunta. Infelizmente, ele pulou de uma ponte. Aconteceu isso com ele. Não cabe a me julgar. Eu não estou aqui para julgar porque Deus deixou, vamos dizer assim, ou porque Deus deixou ou deixou de deixar. Eu estou aqui para falar que existe salvação em Cristo Jesus. Então você fica envolvido com a situação das pessoas. Uma outra senhora, ela não se mexia, imóvel, estática. E eu entrei para orar para a senhora. O nome dela é Lu Duarte. E aí eu falei: eu posso orar por ela? A filha dela falou: pode, pastor. Só que ela não se mexe mais, ela não responde mais, ela não tem sinais, ela não emite som. O senhor quer orar por ela? O senhor ora. Eu falei: mas será que ela me ouve? Ela falou: se o senhor quiser falar no ouvido dela. Mas ela não reage. Eu fui no ouvido dela e comecei a falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. Aí segurei na mão dela e orei. Irmãos, olha só o que aconteceu. Eu estou orando com aquela mulher, de repente me sobe um arrepio que começa do calcanhar e vai até a cabeça. E aquela mulher dá um urro, ela faz uma mulher que não reagia, que não tinha sinais nenhum. A mulher me faz um barulho desse. Aí a filha dela ficou espantada. Aí eu terminei de orar, eu senti todo aquele arrepio no corpo. Falei: alguma coisa aconteceu aqui, não sei o que, né? Mas aconteceu. Aí a hora que eu terminei de orar, a filha dela falou: bom, pastor, já que aconteceu tudo isso que aconteceu aqui, eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Nós já somos evangélicos. Minha mãe é evangélica. Eu sou evangélica da Igreja Batista. Eu falei: oh, glória a Deus. Ela até me falou igreja, mas eu esqueci aqui o nome. Só que ela falou o seguinte: a minha mãe, antes dela ficar nesse estado, ela já estava aqui, e ela pediu a Deus que ela não queria morrer, ela não queria partir, sem que um pastor entrasse aqui e orasse por ela. E nós não conseguimos trazer o pastor, porque a Santa Casa não estava permitindo entrar. Ela falou: a vinda do Senhor aqui hoje foi resposta de oração da minha mãe. Olha só como é que Deus faz as coisas. Isso foi numa tarde. Eu orei por ela e vim embora. Naquele dia eu fiquei o dia inteiro e vim embora para dormir em casa à noite. A Marlene foi no meu lugar. A Marlene chegou lá, de manhã ela falou para mim: sabe aquela senhora que você orou ontem à tarde? Deus levou ela às 4:30 da manhã. E ela estava ali, esperando. Ou seja, Deus me mandou ali só para atender um pedido que ela fez e levou ela para a glória. Irmãos, então o que acontece? Aquilo que foi aparentemente planejado como algo ruim e negativo, Deus está me dando a honra, o privilégio de permitir que o Espírito Santo, pela misericórdia e graça de Deus, faça da minha vida um instrumento para abençoar outras pessoas que talvez, se eu não estivesse ali com meu pai, hoje eu vejo isso.
Essas pessoas não teriam acesso a muitas coisas que Deus está fazendo. Por quê? Porque foi barrado, foi impedido a visita pastoral. Mas Deus falou: eu vou colocar um pastor aqui dentro. E aí aquilo que parecia ruim começou a se tornar algo muito bom. E aí a última situação para mim entrar na palavra é que tem um senhor lá chamado Nativo. Olha só nome difícil. O nome do homem é Nativo, ele é pernambucano. E estava lá abandonado, né? E também descobri que ele é batista, não sabia também. Eu fui lá orar por ele. A irmã dele veio de Pernambuco para cuidar dele. Chegou a irmã dele e grudou em mim, falou: pastor, ora por ele. Eu orei. Aí ele não reagia, começou a reagir. O Nativo estava inativo, vamos dizer assim. O Nativo estava totalmente inativo, não reagia, não dava sinais de nada. Aí no primeiro dia que eu fui lá, orei por ele, fui para o quarto onde está meu pai. Aí a irmã dele vem correndo: pastor, ele reagiu. Falei: glória a Deus. Só que a partir daí ela não me deixou mais, né? Aí ela queria que eu fosse lá orar em vários momentos do dia. Aí duas enfermeiras, que as enfermeiras elas fazem ali o seu rodízio, e elas ficam cada uma com 4 quartos. E as duas que ficavam no quarto do meu pai, olha só como são as coisas, as duas eram evangélicas, uma da Assembleia de Deus e a outra obreira do Universal. E aí elas começaram a perceber que eu comecei a orar pelas pessoas, e elas falaram: pastor, quando o senhor for orar de novo, a gente quer ir com o senhor. Falei: amém, né? Eu não sei o que vocês vão, aí é com vocês. Aí nós fomos no quarto Nativo de novo, porque a irmã dele pediu, e nós fomos lá. Aí elas fecharam a porta para mim, me deram a condição de ministrar uma palavra e orar por ele novamente. Irmãos, o fogo desceu naquele quarto, desceu uma glória ali que não tem como explicar. E o Nativo começou a ter muito mais movimentos, começou a quase falar. O homem que estava inativo, ele começou a mexer os braços, ele começou a se mexer. E aí a irmã da Assembleia de Deus, ela me chamou no cantinho e falou: pastor, eu tive uma visão. Falei: então conta a visão, irmã. Não posso, tem que orar a Deus primeiro. Aí eu falei: pô, irmã, a irmã fala da visão, mas não conta? Ela falou: não, mas eu vou contar para o senhor, eu vou orar final de semana. Aí quando a gente voltar na segunda-feira, quer dizer, amanhã eu vou estar lá de manhã. Aí ela disse que vai me contar a visão. Mas ela falou uma coisa para mim que me marcou. Antes dela ir embora, ela falou: pastor, terminou meu turno, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor não está aqui à toa. Nada acontece sem um propósito. Ela só disse isso para mim. Mas sabe quando você sente como se Deus estivesse na tua frente? Eu tomei a palavra daquela mulher para mim com uma profundidade muito grande. Então, irmãos, eu estou passando a dificuldade de ver meu pai no hospital. A gente está passando essa dificuldade que gera um desgaste para nós familiar. Hoje o Davi podia estar na igreja, mas ele da visão ficou o domingo inteiro lá, né? E assim a gente está revezando. Não tem sido fácil para nós, mas eu comecei a ter uma outra visão. Deus está usando isso para nos mostrar que muitas vezes Ele precisa da circunstância para nos mostrar que fazer a obra dele é maravilhoso. Ele precisa da circunstância negativa da nossa vida para nos despertar a uma atitude mais prática de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de estarmos mais presentes na vida das pessoas fora das 4 paredes da igreja. Porque o Evangelho, esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele é muito importante para o nosso fortalecimento espiritual, essa dinâmica de louvarmos a Deus, de adorarmos a Deus, de recebermos a ministração da palavra. Tudo isso nos fortalece. Tudo isso é como se fosse uma água pura que é injetada em nós. Mas essa água não pode morrer em nós, ela precisa ser doada, ela precisa ser levada a outras pessoas que estão com sede da água da vida, né? Então você não é um copo, você é uma fonte. Amém? Fala para o seu irmão: você não é um copo, você é uma fonte. A fonte, ela jorra, né? Ela é inesgotável, ela dá de beber, né? Aquele que precisa beber. Então o fato é que Deus, Ele é poderoso para transformar situações ruins e negativas em situações abençoadoras. Daniel foi para a cova dos leões.
mas depois que ele saiu de lá, um edito real foi decretado que todos os reinos da terra adorassem o Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, mas depois disso o rei declarou que todo mundo adorasse o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu creio que o Deus do pastor Gaudilei está sendo exaltado naquele lugar. Eu creio que o Deus que eu sirvo, ele está sendo revelado naquele lugar, de maneira humilde, irmãos, porque eu não cheguei ali dizendo sou um pastorzão, não. Cheguei lá, fiquei na minha, e à medida que Deus foi me dando liberdade para eu orar pelas pessoas, com humildade, né, respeitando o espaço de cada um, Deus foi me dando a condição de ministrar a palavra e ministrar o poder do Evangelho no meio da aflição. Você quer ter testemunho para contar no meio da aflição? Entra no território da aflição. Amém, queridos? Fatos são situações que a gente não pode questionar. Então nós precisamos pensar nos fatos. E o que o Senhor colocou no meu coração em relação a essa palavra, na vida do profeta Jonas, é que existem muitos fatos espirituais na vida de Jonas, que muitas vezes podem ser fatos espirituais que estão relacionados com a nossa vida, e que nós precisamos ponderar, que nós precisamos refletir, para mudar o que precisa ser mudado. Porque, irmãos, uma coisa nós temos que admitir: nós não podemos, se a coisa não está legal na nossa relação com Deus, no nosso relacionamento com o Eterno, com o Pai Celestial, se as coisas não estão bem entre nós e Ele, é necessário que haja mudança, é necessário que a gente reflita, que a gente analise aonde nós estamos errando, porque não é Deus que erra, Deus nunca erra. Nessa relação entre nós e Deus, entenda uma coisa: Deus nunca vai errar. Sempre quem está falhando, sempre quem está pisando na bola é a gente. Só que tem um detalhe: Deus não desiste da gente. Ele nos acolheu e Ele não abre mão de nós, né? Eu vejo isso claramente na vida de Jonas. Jonas deu as costas para o Senhor, o Senhor foi lá atrás dele. Quantas vezes Deus não faz assim com a gente, né? Então nós falamos de alguns fatos domingo passado que nós não podemos ignorar. O primeiro é que a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a nossa. Amém? Quantos lembram disso? A vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a nossa vontade. Então quando a gente vai aqui no livro de Jonas e vê aqui no capítulo 1, versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou uma passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Não vou ler mais, porque os irmãos já conhecem a história. Dali para frente foram tiradas sortes para ver o que estava acontecendo. A sorte caiu sobre Jonas. Ele teve que dizer que era ele o culpado de tudo. Aí ele teve que dizer: me joguem no mar e tudo vai ficar bem. Foi jogado no mar, apareceu um grande peixe, engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Foi cuspido, depois que ele orou, se arrependeu, se colocou diante de Deus, foi cuspido na praia. E chegando lá com olhos de fogo, ele pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho, não, ele pregou o arrependimento. Pregou o arrependimento àquele povo. E o povo, a cidade inteira se arrependeu. Sabe o que aconteceu depois? Que todo mundo se arrependeu? Jonas ficou triste, chateado, emburrado. E ele começou a pedir para si a morte. E ele começou a falar para Deus que ele não queria ir lá, porque ele sabia que Deus era misericordioso e iria perdoar aquele povo. E aí o que acontece? Ele foi tendo aquela conversa com Deus. Aí Deus pegou e fez nascer uma boboreira. E Jonas dormiu debaixo daquela boboreira, que impediu o calor do sol de tocar na sua testa. Só que Deus pegou e mandou um bicho, mandou um verme naquela boboreira. E aquele verme comeu aquela boboreira. E aí a planta morreu, e o sol bateu na testa de Jonas, e ele acordou nervosão da vida, pedindo a morte de novo, porque ele viu a boboreira, que ele se alegrou tanto com aquela boboreira, e agora ela havia sido consumida pelo verme. E aí Deus diz para Jonas: Jonas, você está triste por causa de uma boboreira que você não plantou, que você não trabalhou, e agora
ela foi retirada de você. Eu não tenho direito de salvar aquele povo que eu criei, que não sabe distinguir a mão esquerda da mão direita, que não sabe distinguir entre o certo e o errado. Então ali termina basicamente a história de Jonas, Deus dando uma lição no profeta. E alguns fatos que eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos. Eu não vou repetir os fatos dos domingo passado, porque o tempo não me permite, mas o primeiro fato que eu quero destacar para você hoje, e você vai concordar comigo, é que onde existe amor de verdade, nenhum sacrifício é demasiadamente elevado para se agradar a pessoa que ama. Amém? Onde existe amor de verdade, nenhum sacrifício é demasiadamente elevado para atender, para agradar, para cuidar de quem nós amamos. Aonde existe amor de verdade, existem grandes sacrifícios. Existem grandes sacrifícios. E eu estava lendo a história de um menino chamado Luan Magalhães, do Maranhão. Me chamou a atenção a história desse menino. É um menino que tem uma síndrome que impede o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E ele precisava de um rim. Ele precisava de um rim para que ele pudesse se desenvolver e crescer normalmente. E eles saíram de Imperatriz do Maranhão e foram para São José do Rio Preto, onde a medicina é mais avançada. E aí o que aconteceu? A mãe dele tirou um rim dela e deu para o filho. E aí foi feito, né, essa cirurgia, e o menino ficou lá em 30 dias em observação, para ver se não ia haver rejeição, se não ia haver nenhum problema. Mas aquele menino saiu de lá com o rim da mãe, e a mãe ficou com um rim só. E aquela mãe, ela disse assim, algo que me chamou a atenção. Ela disse: eu jamais pensei que doaria um órgão para alguém, porque eu era contra esse tipo de situação, mas eu doei para o meu filho. Doei para o meu filho, e hoje eu estou feliz, porque eu estou vendo ele vivo, eu estou vendo ele crescendo. E ela toda feliz, porque ela pôde tirar um rim e dar para o seu filho, para que ele pudesse, através do rim dela, vencer uma dificuldade. Eu pergunto para os irmãos: o que levou essa mãe a fazer isso, irmãos? Fala bem alto, mais alto. Amor. Será que o mundo precisa de amor, irmãos? Será que hoje precisa haver mais amor lá fora? Será que hoje precisa haver mais amor dentro da igreja? Irmãos, o mundo está carente de amor. Aonde existe amor, grandes sacrifícios são feitos, e quem faz o sacrifício não fica triste. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente está sendo movido por amor, a gente faz e faz com alegria. A gente vence barreiras, a gente sobe montanhas, atravessa vales, quando o amor está nos motivando. Quando o amor é a mola propulsora que nos empurra para frente, ou o combustível que nos faz caminhar, que nos faz andar. Eu também me lembro de uma outra mãe na Europa, que o filho estava brincando de polícia e ladrão, e o filho levou uma pedrada no olho e ficou sem o olho. E o médico disse: vai ficar sem o olho. Aquela mãe doou o olho para o filho. O filho tinha 2 olhos azuis, a mãe tinha olhos verdes. O menino ficou com um olho azul e um verde. Da mãe, eles perguntavam sempre: por que você tem um olho verde e um olho azul? Porque esse olho verde ele era da minha mãe. Olha só, amor, 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 irmãos, gerando histórias que tocam, histórias que mostram para nós que o amor nos leva a romper barreiras, o amor nos leva a fazer sacrifícios e doar situações da nossa vida que talvez a gente não doaria se por trás dessa atitude não houvesse amor. Quando Deus fala com Jonas, para que Jonas fosse a Nínive falar àquele povo, o que os irmãos acham? Faltou amor no coração de Jonas? Sim ou não, irmãos? Faltou amor. Ele era um profeta, ele era um servo de Deus, mas faltou amor no coração dele. Faltou amor pelas pessoas, faltou amor por Deus,
Ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer porque faltou amor. Como é que está o seu amor? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu amor pelas almas perdidas? Uma vez eu disse isso aqui na igreja: você pode fazer 500 cursos de evangelismo, você pode fazer os melhores cursos de evangelismo, mas se você não amar, você não evangeliza. Irmãos, aonde eu vou, eu procuro olhar com amor para as pessoas. Você não precisa ter o melhor curso de evangelismo, você precisa ter conhecimento da palavra e amor. Se você tiver amor, não adianta, irmão, você não vai conseguir ficar parado. O amor não te deixa inerte, o amor não te deixa ficar passivo, o amor não te deixa, irmão, ficar, como que eu vou dizer, parado, quando você pode agir. Jonas, ele não agiu porque faltou amor, isso é um fato. Quando falta amor na nossa vida, a gente não age, a gente não sai do lugar, a gente não se preocupa com a dor do outro. O outro pode estar morrendo na nossa frente, mas a gente não se preocupa, porque onde o amor não reina, reina outras coisas. Reina o egoísmo, reina o orgulho, né? Reina, irmãos, a arrogância, reina, irmãos, um monte de situações que são contrárias ao amor. Então o amor precisa reinar no nosso coração. Se você muitas vezes está reclamando demais para vir na igreja, puxa vida, tem que ir na igreja, tem que estar na escola bíblica, tem que isso, tem que aquilo, irmão, você está tendo muita reclamação no seu coração. Uma pergunta para você: será que não está faltando amor? Será que não está faltando amor no teu coração pela casa de Deus? Será que não está faltando amor no seu coração pelo culto? Será que não está faltando amor no seu coração pelas pessoas, pelos seus irmãos? Será que não está faltando amor no teu coração pelo momento de ter intimidade com o Senhor? Isso é uma reflexão que você tem que fazer, porque, irmãos, não existe um aparelho chamado amorômetro, né? Que seria o aparelho que a gente usaria para medir o amor das pessoas. Não tem. Isso é uma análise que nós temos que fazer na nossa vida, porque se estiver faltando amor no seu coração, por Deus, pela casa de Deus, por oração, por leitura da palavra, você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar isso, porque se você aceitar, o que vai acontecer? Você vai ser um Jonas. Você vai ser aquela pessoa que Deus vai precisar de você e Ele não vai ter você. Vou repetir: você vai ser aquela pessoa que Deus vai precisar de você para evangelizar, vai precisar de você para estar aqui num trabalho com crianças, vai precisar de você para estar aqui numa noite de pijama com crianças, vai precisar de você para estar aqui numa escola bíblica dominical, e Deus não vai ter você, porque você vai ser uma pessoa que estará fugindo de Deus, porque está faltando amor, está faltando amor. Irmãos, como é que está o seu amor por aquilo que é de Deus, pelas coisas espirituais, né? Hoje nós estamos falando aqui na escola bíblica, fizemos uma roda aqui, falando sobre constância, que é aquela atitude de manter o ritmo, né? Que é aquela atitude de ser firme, de não entregar os pontos com facilidade. Constância, né? Na vida cristã. E a constância, a gente entendeu que é algo muito mais interno do que externo, porque muitas vezes, por exemplo, vamos supor que eu evangelizei 3 pessoas lá no hospital, e amanhã eu não consigo evangelizar nenhuma. Opa, pastor, não foi constante, mas aqui dentro, interiormente, a minha constância não acabou. Talvez eu não tive condição de fazer externamente, mas internamente a minha motivação está a mesma. Então muitas vezes nós temos que entender que a constância, ela tem que acontecer primeiro aonde? Dentro do nosso coração. Eu tenho que querer, eu tenho que estar motivado a fazer as coisas que Deus quer que eu faça, a fazer e a viver aquilo que Deus quer que eu viva, a nível de evangelho, a nível de fé, a nível de chamado, a nível de vocação em Cristo Jesus. Então amor é muito importante. Quantos aqui lembram da sua época de namoro? Quem lembra aí? Quantos não fizeram as doiduras da vida para encontrar com a namorada, né? Falo para os homens, né?
Eu, irmãos, atravessava a cidade. Eu tinha uma Caloi 10, aquela que guidãozinho virado para baixo, fininha, né? Era o que eu tinha na época. E eu ia atrás da Marlene, de bicicletinha, né? E pedalava um bom pedaço, para poder estar com a minha amada, para poder tocar na mão dela, para poder falar com ela, para poder estar perto dela. Por quê? Porque o amor nos leva a vencer as dificuldades, as barreiras. Então nós, como cristãos, nós temos que entender que quando está faltando amor, as coisas ficam mais difíceis para serem feitas. Quando está faltando amor, fica mais difícil estar na igreja, fica mais difícil servir a Deus, fica mais difícil de enfrentar um tempo com chuva, né, para estar na igreja. Irmãos, essa chuva é bênção de Deus. A terra estava precisando dessa chuva. Jamais podemos usar a chuva como um pretexto para dizer que não fui na igreja porque choveu. Irmãos, a gente tem que estar aqui com chuva, sem chuva, né, para demonstrar o nosso amor por Deus. Então o primeiro fato dessa noite que eu quero compartilhar com você é isso: quando tem amor, tudo fica mais fácil. Perdoar fica mais fácil, sim ou não, irmãos? Compreender o outro fica mais fácil, tolerar fica mais fácil, ajudar fica mais fácil. Por quê? Porque o amor gera tudo isso. É o amor que gera o perdão, é o amor que gera a tolerância, é o amor que gera, irmãos, a compreensão, o respeito. Aonde tem amor tem respeito, aonde tem amor tem compreensão, aonde tem amor tem colaboração, aonde tem amor tem generosidade. Então, se tem amor na vida dessa igreja, nessa igreja vai ter todas essas coisas. Amém, queridos? Um outro fato que nós não podemos desprezar, irmãos, é que para servir a Deus não basta a gente conhecer, a gente tem que se encher de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, não basta conhecer a Deus, temos que nos encher dele. Jesus ele nos dá algumas pistas disso que eu falei, quando ele diz assim: a boca fala que o coração está cheio. Isso mostra para nós, irmãos, que Jesus estava de olho no conteúdo da nossa vida. O que nós falamos é o reflexo daquilo que nos enche. Isso é um fato. Se nós, como crentes, temos a semana toda para ler a Bíblia, para estar com Deus, para ter comunhão com Deus, mas nós trocamos isso por novela, por filme, por entretenimento, por celular, por qualquer outra coisa, o que vai acontecer? Isso é um fato. Você vai ser um crente mais mundano do que espiritual. Não tem como ser diferente. É mais fácil sair da sua boca muitas vezes uma palavra rude e difícil na hora do conflito do que uma palavra mansa e branda. Por quê? Porque você colocou dentro de você muito mais do mundo do que de Deus. É o que acontece quando a gente se enche pouco de Deus. A gente tem pouco de Deus para passar, a gente tem pouco de Deus para enfrentar os desafios. Quando chegam os desafios, as dificuldades da nossa vida, a gente tem pouco de Deus para enfrentar, a gente vacila, a gente quer entregar os pontos. Então a gente tem que se encher. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20. Ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo ele faz uma análise da sua vida. Às vezes nós temos que fazer uma análise da nossa vida. E eu penso assim, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele disse isso, ele olha para a vida dele e ele começa a perceber que ao se envolver com o reino de Deus, ao se envolver com a obra de Deus, ao se deixar envolver com a presença de Jesus e tornar isso mais vivo na sua vida, através da consagração, da entrega, da obediência à palavra, da renúncia ao pecado, ele começa a olhar e ver que o status, que era tão importante para ele, o status religioso,
de ser um judeu, de ser da tribo de Benjamim, de ser segundo a lei irrepreensível. E isso tudo era muito importante na época para um judeu. Ele olha para tudo isso e diz: isso já não é nada para mim, comparado à experiência de poder sofrer com os cristãos, de poder pregar o Evangelho, de poder estar nas cadeias, nas prisões, levando o amor de Cristo às pessoas. Aí ele começa a fazer uma análise e ele começa a compreender: não vivo mais eu, não vivo mais eu, é Cristo que está vivendo em mim, porque não são mais as minhas prioridades, não é mais a minha visão, não é mais a minha vontade que está governando a minha vida. O que está governando a minha vida agora são as prioridades, a visão e a vontade de Cristo. O que é importante para Cristo, agora realmente é mais importante para mim. E eu vejo, irmãos, que isso é um processo de se encher de Deus, de se encher da presença de Deus, de se encher do Senhor Jesus, para que a gente possa poder dizer isso. Se você vai lá em Efésios 5, de 18 a 20, você vai encontrar o seguinte texto: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí no versículo 19, ele vai nos dar uma pista de como nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito, versículo 19, falando entre vós em salmos. O que é falando entre vós em salmos? É ministrando na vida um do outro a palavra de Deus. É ministrando e sendo ministrado, é falando a palavra e recebendo a palavra. Por que, irmãos? Porque a palavra, ela é viva. Lucas está vivendo essa experiência, que para ele está sendo transformador. Mas, irmãos, é algo que a gente já tem. Eu já estou um pouquinho na frente do Lucas nessa experiência. E quando eu terminei a minha terceira leitura da Bíblia, irmãos, sabe quando descortina o mundo espiritual assim na sua frente? Porque eu falei: Senhor, eu tenho que ler. Eu li a Bíblia 3 vezes, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é viva, ela é viva. Irmãos, e a vida da palavra começou a mover dentro do meu coração. A palavra de Deus, ela não é filosofia barata, ela não é psicologia barata, ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ela começa a mudar você. Então a palavra de Deus nos diz: se você quer se encher do Espírito, fale entre vós com salmos. Fale entre vós com salmos. Na época que isso foi escrito, eles não tinham o Novo Testamento completo como nós temos. Hoje eu posso mudar um pouco isso. Hoje eu posso dizer assim: fale entre vós com todos os livros do Velho, com todos os livros do Novo Testamento, com as cartas de Paulo, com os Evangelhos. Fale entre vós com a palavra de Deus, e vocês se encherão do Espírito Santo. Vocês se encherão da vida da palavra. Então ele diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Então isso é a experiência do culto. Quando alguém sobe aqui e toca um instrumento e louva a Deus, e a gente canta para o Senhor, o que está acontecendo ali? Deus está recebendo louvor e adoração, mas nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Amém, igreja? Nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. À medida que você louva, à medida que você canta, à medida que você entrega a Deus a sua adoração, Deus está te enchendo da presença dEle. Então muitas vezes nós não fazemos o que Deus quer, porque nós não estamos nos enchendo da presença de Deus. A sua vida hoje está cheia mais da presença de Deus ou das coisas lá de fora? É uma análise que você tem que fazer do seu coração. Terceiro ponto, irmãos, outro fato que nós não podemos ignorar: o mau uso da liberdade pode nos levar à libertinagem. Lá em Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então esse texto aqui ele fala de liberdade, mas ele também fala de um princípio: amor. O que é liberdade, pastor? O que a gente pode conceituar como liberdade?
Liberdade é o direito universal que todo ser humano tem de exercer livremente a sua vontade, de fazer o que deseja fazer, no entanto, se autolimitando em função de princípios e de valores éticos, morais e espirituais, e dos deveres e direitos que surgem desses princípios, para que ele possa conviver saudavelmente com o seu próximo e buscar o bem comum. Toda e qualquer expressão de liberdade que não respeita princípios não é liberdade. Toda e qualquer expressão de liberdade que não busca o bem de todos não é liberdade. Toda e qualquer expressão de liberdade que não respeita direitos e deveres não é liberdade. Então a liberdade verdadeira, ela existe de uma maneira consciente e madura, se manifestando de que forma? Respeitando e considerando princípios e valores que promovem o bem entre nós. Vou dar um exemplo. Porque eu sou livre, eu posso construir a minha casa, uma casa lá no terreno da Laura e do Gerson? Ah, mas tem muito terreno lá. É uma área de 5.000 metros. É uma área grande. Mas eu posso, irmãos, sou livre. Eu posso entrar no território deles e construir uma casa lá? Por quê? Porque existe um direito que se chama direito de propriedade e de posse. E se eu entrar lá, eu estou invadindo. Então a minha liberdade, ela termina onde começa o direito do outro. Então não existe liberdade para eu fazer o que eu quiser. Uma pessoa que decai da liberdade e cai na libertinagem é aquela que diz assim: eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada com isso, não devo satisfação para pastor nenhum, não quero saber se vai ajudar, se não vai ajudar. Isso, irmãos, não é liberdade, isso é libertinagem. Quando Jonas ele age assim, ele infringe alguns princípios no relacionamento dele com Deus. O princípio da autoridade. Deus era autoridade sobre a vida dele, sim ou não? O princípio da coerência. Como profeta, ele tinha que fazer a vontade de Deus, sim ou não? O princípio do amor. Ele fere esses princípios, sem se preocupar com o juízo de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, querido, todas as vezes que nós agimos assim, nós estamos trazendo o juízo de Deus sobre a nossa vida. Então isso é um fato, nós não podemos negar este fato. Temos que fazer um bom uso da nossa liberdade. Então nós somos livres, mas não para fazer tudo o que nós queremos, mas para fazer aquilo que deve ser feito, em prol do amor, em prol da justiça, em prol da vontade de Deus. Amém, igreja? Todos entenderam isso? Em último lugar, nós não podemos ignorar ou desprezar o fato de que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ele prefere tratar conosco e nos levar ao arrependimento e à transformação. Amém? Esse fato é maravilhoso, porque diz a palavra de Deus que Jonas ele vai para aquele barco, só que Deus não desiste de Jonas. Deus vai lá, porque Deus quer arrependimento e mudança. Arrependimento e mudança. E 3 coisas acontecem na vida de Jonas para que ele viva arrependimento e mudança. Primeiro, quando Deus quer tratar com alguém, muitas vezes Ele permite que os erros daquela pessoa sejam expostos, para que Ele possa reconhecê-los diante das pessoas que muitas vezes estão sendo feridas, prejudicadas pelos seus erros, para quebrar o seu orgulho. Sabia que muitas vezes eu e você somos orgulhosos, irmãos? E tem uma coisa que é terrível para o orgulhoso: reconhecer erro. O orgulhoso ele detesta dizer eu errei. Ele sempre justifica, ele sempre quer mostrar que o erro foi de alguma outra pessoa. Só que Jonas ele teve que dizer: gente, é o seguinte, o erro está comigo. Naquele momento, irmãos, Deus começa a trabalhar a humildade no coração daquele servo. Muitas vezes quando Deus quer mexer na nossa vida, Ele quebra o nosso orgulho e nos ensina a desenvolver humildade. Nem que para isso Ele tenha que nos confrontar
com a situação de que os nossos erros precisam ser expostos, para que a gente confesse, para que a gente se arrependa, para que a gente abra a mão do erro. Segundo, diz a palavra de Deus que Jonas foi lançado no mar e veio um peixe e o engoliu. Irmãos, é uma história difícil, não é? Essa situação do peixe. Quantos aqui tem dificuldade de entender essa questão do peixe aí? Eu já fiquei pensando muitas vezes sobre esse peixe, né? É uma baleia, é um peixe, e tem gente que questiona até mesmo se a história de Jonas foi verídica. Mas sabe o que dá embasamento para a história de Jonas? E a gente faz a gente se assegurar de que ela realmente aconteceu? Jesus. Lá em Mateus 12, 38, os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, mostra-nos um sinal, para que creiamos em Ti. E Jesus diz: uma geração adúltera e perversa pede um sinal, porém o único sinal que lhe será dado é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então Jesus, ele diz que Jonas existiu, amém, irmãos? Jesus diz que o Jonas existiu e que o peixe existiu também. E é interessante esse paralelo que Jesus faz, porque, olha só, Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aquilo é uma situação de morte. Imagina você em alto mar, na barriga de um peixe. Eu várias vezes perguntei para Deus: Senhor, e o suco gástrico, Senhor, como é que não corroeu, não matou a vida desse homem, né? Mas Deus manteve ele lá. Mas depois de 3 dias, a baleia vai lá e cospe ele na praia. Eu fico imaginando, irmãos, uma baleia, um peixe, eu imagino que seja uma baleia. Isso não é comum, um peixe de grande porte vir numa praia, porque ele encalha. Agora imagina se tinha gente naquela praia, se tinha ninivita naquela praia, porque não diz, o texto não diz, mas vamos imaginar que aquele peixe está vindo, e aí pessoas que estão na praia estão dizendo: está vindo um peixe grande. De repente o peixe abre a boca, e de dentro do peixe sai um homem, pula lá e começa a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele quer o arrependimento. Irmãos, você já imaginou nessa cena? Sai um homem de dentro do peixe gritando, falando de Deus. Irmão, você está na praia ali, na hora, eu já me converto na hora, né? Só de ver o cara pular dentro do peixe, gritando ali, falando de Deus, não, é para já, né? Porque, irmãos, seria algo assim totalmente inusitado, né? O homem sai dentro do peixe falando de Deus. Quando Jonas saiu dentro daquele peixe, toda uma cidade foi salva. Quando Jesus sai do ventre da terra, toda a humanidade foi salva. Então olha o paralelismo que tem, né, entre Jonas no ventre do peixe, Jesus no ventre da terra. E ali naquele momento em que Jonas ficou no ventre do peixe, Deus fez ele passar pela solidão. É aquele momento em que Deus diz para ele: eu tirei todo o seu apoio humano, agora é só eu e você. E Jonas teve que se apoiar só em Deus. Jonas teve que depender só de Deus. Jonas teve que se encontrar face a face com Deus naquele peixe. E por que Deus permitiu isso? Porque Deus queria ser grande na vida de Jonas. Aquela situação dele ficar sozinho com Deus fez com que Deus se tornasse maior. A representação de Deus na vida de Jonas se tornou maior. Então muitas vezes Deus te deixa só porque Ele quer crescer na sua vida. Amém, irmão? É porque Deus quer se tornar maior na sua vida. Ele quer que você tenha uma visão muito mais presente de quem Ele é na sua vida. Então Jonas às vezes te isola para que ele cresça. Deus muitas vezes isola você, como isolou Jonas, para que ele cresça na sua vida como Deus, como aquele que te sustenta, como aquele que pode tirar você de onde você está, da aflição que você se encontra, e mudar a sorte e a história da sua vida. Então, às vezes, a tua solidão é um trabalhar de Deus. E naquela solidão, Jonas se arrependeu, mudou de atitude, mudou de coração, e Deus o tirou de dentro daquele peixe diferente. O que eu quero dizer para você, querido: existem momentos da sua vida que são momentos de aflição, que Deus permite,
para que você se levante diferente, mas um diferente para melhor, um diferente que vai fazer de você uma pessoa de mais oração, uma pessoa mais obediente, uma pessoa mais comprometida com Deus, uma pessoa mais comprometida com as pessoas do que consigo mesmo. Então o ventre do peixe foi bom para Jonas, porque mudou o coração dele. Às vezes nós passamos pelos ventres dos peixes que Deus permite que aconteçam na nossa vida, porque Ele quer nos melhorar. Amém, queridos? Ele quer tratar conosco, Ele quer nos levantar de uma maneira muito mais poderosa, para que através da nossa vida muitas almas se rendam a Jesus. Em último lugar, em última situação de tratamento, Deus tratou do orgulho, Deus tratou do coração de Jonas. Por último, Deus tratou do egoísmo de Jonas. Jonas era um profeta, servia a Deus, como você é um servo de Deus, como eu sou um servo de Deus, mas às vezes tem egoísmo na nossa vida. Fala ao seu irmão assim: às vezes tem egoísmo nesse coração. O que é egoísmo, irmãos? É aquela situação da gente querer que as coisas aconteçam sempre do nosso jeito, ou que a gente quer que aconteça sempre para nos agradar. Então, quando Jonas prega ao arrependimento, todo mundo se converte, como é que ele fica? Chateado, triste, revoltado com Deus, porque vidas se converteram. Então naquele momento ele tinha que se alegrar, ele tinha que celebrar, foi usado, vidas se converteram, mas ele fica triste, ele fica chateado. Aí Deus dá uma boboreira para ele, aí ele fica feliz de novo. Não tem uns altos e baixos, né? Aí ele fica feliz, boboreira. Aí Deus manda um bicho, come a boboreira do homem. Como é que ele fica de novo? Chateado de novo. Aí Deus trata com ele: Jonas, você não plantou essa boboreira, você não cuidou dela, eu fiz tudo sozinho, te dei de presente, e você ainda fica triste? Eu tenho o direito de amar as pessoas que eu criei. Eu não vim só para Israel, eu vim para a humanidade toda. Eu tenho o direito de salvar as pessoas. Ali naquele momento Deus começa a combater no coração de Jonas todo o sentimento egoísta e mostrar para ele que o melhor caminho é o amor. É o amor sacrificial, é o amor que busca, é o amor que não está centrado em nós, mas centrado nas outras pessoas. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no teu coração, porque às vezes eu e você somos Jonas. Em algum momento da nossa vida somos pessoas que fogem de Deus, somos pessoas egoístas, somos pessoas que muitas vezes queremos fazer mais a nossa vontade do que a vontade de Deus, somos pessoas que muitas vezes nos comprometemos mais com os nossos projetos pessoais do que com os projetos que Deus tem para a nossa vida, e por isso muitas vezes nós passamos por situações de tratamento, mas Deus não desiste de nós. Ele vai e nos traz de volta para Ele. Amém? Quero dizer para você, querido, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Você é uma obra que Deus começou e vai terminar, porque fiel é aquele que começou a boa obra. Deus começou a trabalhar na sua vida e Ele vai terminar de trabalhar na sua vida. Amém? Fique em pé nesse momento. Quero orar com você.